porque alguns prefeitos levaram uma lavada nessas eleições, em virtude de imagem ruim. E, cito o exemplo de Goianira, com o prefeito Miller Assis, o exemplo de Senador Canedo, com o prefeito Misael Oliveira, há outros exemplos por aí. Catalão, da mesma forma. E para discutir imagem, trago para você o professor Luiz Signates, que é doutor em comunicação e também é pesquisador de imagem, né? De certa forma gestor de imagem também. Há uma questão crítica. O que acontece com candidaturas que não conseguem administrar uma imagem prévia no tempo suficiente para enfrentar uma eleição como esses exemplos que nós trabalhamos aqui? Olha, o grande problema ainda existente na classe política brasileira, goiana inclusive, eu diria goiana com bastante expressão, é que os políticos eles deixam de cuidar da própria imagem, deixam de investir na administração de imagem ao longo do mandato. Quer dizer, se você não posicionar a tua imagem pública como gestor desde o primeiro dia do mandato, você tem que, de certa forma, surpreender a população nos 6 primeiros meses, que a gente vê a fase do namoro, você tem que trabalhar fortemente para posicionar a imagem e depois administrá-la, seja com pesquisa, com ações sérias de comunicação e não apenas pesquisa e comunicação, mas com gestão pública efetiva, mostrando para a sociedade as realizações, realizando e mostrando para a sociedade. Pode ser que alguma liderança política prestigiada de oposição na cidade consiga descaracterizar tudo que você faz. E ocupar o espaço. E ocupar esse espaço e, pior, desconstruir ou destruir a imagem do gestor. Eu diria que em Goianira foi basicamente isso que aconteceu. O atual prefeito, Miller Assis, não conseguiu estabelecer essa impressão, essa grande primeira impressão, teve uma dificuldade muito grande de administrar a sua imagem e teve o prefeito atualmente eleito, o Carlão, combatendo a imagem dele o tempo todo. Então, isso aconteceu lá. A mesma coisa acontece em Catalão, com o prefeito Jardel Seba. O prefeito Jardel Seba, ele batalhou várias vezes para se tornar prefeito de Catalão. Então, quando ele assume a prefeitura de Catalão, ele assume dentro de um quadro de expectativa muito grande e, a meu ver, uma expectativa muito acima das condições que ele teria para realizar. E também não conseguiu efetuar a gerência de comunicação e de imagem do seu mandato. Eu queria questionar exatamente isso. A questão da gerência de comunicação, porque é muito comum a gente ouvir dos prefeitos a seguinte explicação: eu trabalhei, fiz obra, fiz isso, mas a comunicação não funcionou. Eu estou tentando entender até agora por que essa maldita comunicação recebe tanta acusação. Como você não entende isso? Olha, boa parte dos gestores honestos que eu conheço, eles falam assim que eles não gostam de desperdiçar dinheiro público em comunicação e perdem a próxima eleição por causa disso. Tem até uma anedota que as pessoas contam: por que a gente compra ovo de galinha ao invés de comprar ovo de pato? O ovo de pato é maior, é mais substancioso do que o ovo de galinha. Mas por que a gente compra ovo de galinha? O pessoal do marketing diz: é porque galinha, quando bota, ela canta, e o pato não. A pata. A pata não. Isso. A pata bota o ovo e ela fica lá em silêncio. Então, na gestão pública, que a gestão pública nas democracias, ela tem essa peculiaridade: você vai gerir por 4 anos e você vai submeter tudo que você fez, toda a sua ação, ao critério, ao juízo da população. A população vai avaliar aquilo, ou vai reelegê-lo ou não. É fundamental que as realizações de fato sejam feitas, que os benefícios que foram compromissos de campanha sejam de fato cumpridos, mas que toda vez que isso acontecer, haja uma política de comunicação que mostre para a população o que é que de fato está acontecendo. A população não tem a obrigação de enxergar os resultados da gestão se o gestor não disser para ela que esses resultados estão de fato acontecendo e não demonstrar isso. Então é fundamental que 3 coisas sejam feitas: que haja gestão pública correta, eficiente, que a população de fato tenha benefícios dessa gestão. Segundo,
que haja comunicação de todas as ações do gestor. E terceiro, que haja monitoramento através de pesquisa do humor da população, da opinião da população, a fim de que o ajuste fino dessa comunicação com essas realizações sejam de fato colocados corretamente. Sem essas três coisas, o prefeito, o político, vai depender de sorte para ele ter sucesso. E numa conjuntura de crise econômica, de crise política, de descrédito da política e de falta de recurso público para investimento que nós estamos vivendo hoje, quem não cuidar da própria imagem, com certeza perderá a próxima eleição, por mais bem eleito que tenha sido nessas eleições de agora. Então, o recado é esse: cuidar da imagem desde o começo e não nos meses antes da eleição. Não adianta. Não. O senhor conhece algum caso de alguém que chegou com imagem ruim no processo eleitoral e reverteu? Não. Imagem ruim consolidada ou não se reverte ou demora décadas para reverter. O segredo do processo de administração da imagem pública pelo político, Altair, é não permitir que a imagem degrade. Para isso você tem que saber o que está acontecendo. Se você não fizer pesquisa, você não sabe. Se você souber e não agir, a imagem degrada a si mesmo. E mesmo, agora, se você souber e agir só com comunicação e não com gestão efetiva, a população enxerga a contradição entre a comunicação e a gestão e a imagem degrada da mesma forma. Então é um tripé, é um tamboretezinho com 3 pés. Se faltar um, o tamborete cai.